meus queridos patriotas, inscritos do Conexão Política. Em primeiro lugar, queremos agradecer que está conosco para acompanhar mais notícias políticas relevantes para todos nós. Então fique até o final desse vídeo e veja a lista de crimes listados pelo nosso irmão patriota Gabriel, que foram cometidos pelo nosso querido mito. Mas antes disso, nosso irmão Josemi trará algumas informações sobre alguns dos guerreiros do dia 8 de janeiro. Bom, gente, hoje eu vou passar para vocês uma notícia aí um pouco triste não, muito triste, que morreu mais um patriota, mais um daqueles que foram presos no dia 8 de janeiro, tá? Infelizmente, né, a vida é assim, a gente, bom, enfim, a Deus sabe de todas as coisas. Dessa vez foi o Marco Aurélio Gonçalves Pedroso. O Marco Aurélio, era um dos presos que tinha feito aquele acordo da não persecução penal, aonde daria ali o direito deles ficarem livres, entre aspas, né? Mas tinha que fazer cursinho de democracia, não podia, continua respondendo, né? Esse acordo que a PGR fez foi para aqueles que, segundo eles entenderam, não cometeram crimes graves. 542 pessoas tiveram esse direito. Dessas 542 pessoas, apenas 52% aceitaram o acordo, né? Um acordo esse que eu vou ser sincero para vocês, se eu estivesse nesse meio, eu não aceitaria. É simples de entender. Você está na guerra. Você não sabe que não cometeu crime nenhum. Você tem que ter certeza que não cometeu crime. Tanto é que, ou se cometeu crime a gente, até por falar, a gente comete, a gente não sabe, não entende de lei, pode até errar, pecar por cometer mas é inocência, mas não é crime que matou alguém, que tem que ser preso, tantos anos, não. Mas segundo a própria PGR, cometeram crimes leves, que nós, na nossa ignorância, não cometeu crime nenhum. Mas enfim, então eles teriam aí, se condenados, de 1 a 2 anos de prisão, 2 anos e meio de prisão, que poderia até de repente ser convertido aí em limpar alguma coisa, multa, enfim, né? Mas eles preferiram, alguns, né, preferiram assinar esse acordo, fechar o acordo, que para mim não vi vantagem nenhuma, sinceramente não vi vantagem nenhuma, porque ali, no momento que você faz o acordo, primeiro você confessa que cometeu o crime, aí você está confessando, e o Marco Aurélio, gente, Marco Aurélio Gonçalves Pedroso, ele que era de Cuiabá e tinha 60 anos de idade, ele faleceu porque ele tinha câncer, ele tinha leucemia, tá? Ele tinha leucemia, talvez até a gente possa até entender o fato dele ter assinado, porque realmente você está doente, uma doença mortal, né, que é o câncer. Você fica realmente fragilizado, e aí naquele momento os familiares assinem isso aí, você fica se livre e tal, mas de qualquer forma ele não podia usar rede social, tinha que prestar conta lá na cidade dele, teve que fazer o cursinho, mas enfim, ele fez, tá? E ontem o Marco Aurélio Gonçalves Pedroso nos deixou, né? Aí esse aqui eu posso dizer que Deus o recolheu. Pedroso respondia pela ação penal 1538 e fez o acordo de não persecução penal, a chamada ANPP. Isso ele fez ainda em agosto do ano passado. Durou tão pouco, né, gente? Olha, quantas vidas, quantas famílias foram destruídas por conta desse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Quantas famílias despedaçadas. Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que muitas daquelas senhorinhas de 60, 70 anos, inclusive tem um aí de 70, gente, tem muita gente doente também, que adoeceu lá dentro da cadeia também, já estava ali com o princípio, mas nem sabia, né, e foi diagnosticado lá dentro. Essas senhoras, gente, pessoas que, eu tô com 65, eu sei o que é, não tem a mesma disposição de 30, 40 anos.
Eles foram para lá em paz. Eles jamais pensaram que iriam passar por isso. Jamais. Agora, eu sempre falei e vou falar. Houve ali uma inocência das pessoas. Foram levados por alguns malignos, mal intencionados. E essa Ana Priscila Azevedo, essa é uma delas que essa mulher foi instruída pelo mal, né? Ela já não era assim maligna, mas essa mulher ajudou muito. Eu lembro que eu vi um vídeo, já até soltei aqui, ela contratando as pessoas, contratando não, né? Recrutando, vem pra cá, é nóis, tá, patriota, lá, vamos invadir. Eu acredito que todo mundo viu esse vídeo, essa mulher, se tem esse negócio de que você incentivou, essa mulher foi uma das que incentivou muita gente aí, muita gente. É nóis, tá, não vai dar nada não. E no dia, né, ela foi na frente, é impressionante, mas eu já até falei aqui que ela já foi condenada a 17 anos de cadeia, mas essa sim tinha que ser condenada. Ela e os seus pares tinham que ser condenados. Quando a gente fala em anistia, a gente não fala anistia para as pessoas que entraram, que quebraram, como ela, que incentivou mesmo. Não, a gente está falando para aquelas pessoas que arrodeiam. Gente, você arrodear ali em volta, eu entendo, a gente não é tão ignorante assim. Eu entendo que se aquele grupo que estava lá, que é por isso que eu sempre falei, não vão, vocês vão fazer o que lá? Eu entendo que eles estão conciliando o seguinte, olha, houve um crime, e essas pessoas estavam com ele junto. Para a gente entender melhor, a coisa funciona assim. Você está jogando bola num grupo de amigos, vou falar no termo de homens, né? Você está jogando bola no meio de amigos e de repente surge uma briga. Essa briga vai se generalizando, vai ficando cada vez mais forte. Todo mundo que está ali em volta, quando acontece o crime e ninguém fez nada, quando acontece o crime, é óbvio que o criminoso é um só. Mas para a gente entender como que as pessoas que estão ali em volta se envolvem, né? Aí vai a questão de investigação. O que não foi feito, colocou todo mundo no mesmo balaio, no caso do 8 de janeiro, é aí que está o ponto de erro que todo mundo fala, muitos juristas falam. Mas, ou então um linchamento, para a gente ser melhor, né? Aí tem um linchamento, um dá um chute, outro dá um chute. Tem os que deram o chute, né, no caso do jogo de bola que eu estou falando, e tem os que não deram chute, mas só ficaram olhando, não chamaram a polícia, não fizeram nada para apartar. Esse é o ponto daqueles que estavam lá no meio da muvuca e sequer entraram. Eles estão colocando essas pessoas como participantes, porque andaram, caminharam, foram juntos, só para a gente entender, tá? Embora eu não concorde a forma que foi feito. Se andaram, caminharam, mas se foi pacífico até o ponto do crime, até ali está todo mundo na boa, inocente. No momento que houve o crime, é dividir, por isso que eles falam, né, fazer a divisão de pena e tal. Os que entraram é uma situação, em que condições que entraram também, porque tem um momento, nada disso foi investigado, nada, o cara chegou e falou, todo mundo vai pro mesmo balaio e acabou. Muita gente ali, muitas senhorinhas entraram, não fizeram nada, simplesmente entraram porque a gente vê no andar do acontecimento, a Polícia Federal chegou de helicóptero dando tiro de borracha. Inclusive, eu tinha um vídeo na época de um rapaz jovem, branco, com um tiro de borracha, acho que foi até tiro de verdade, ele estava sangrando, né? Estava sangrando, ele levou um tiro mesmo de bala. E tava as pessoas ali, tá vendo o que a Polícia Federal tal. Esse vídeo eu tentei colocar no YouTube, o YouTube não deixou, porque realmente é violento, né? E esse vídeo sumiu, né? Mas eu acredito que muita gente viu esse vídeo. Mas a verdade é que a Polícia Federal soltou sim, deu tiro de borracha. E as pessoas, lá, gás lacrimogêneos e tal, e as pessoas, principalmente as senhorinhas, com medo, não tinha para onde correr, adentraram lá o Congresso. Essas pessoas, depois que a polícia mesmo chegou para prender, foram presas lá dentro e elas estão sendo julgadas aí, foram algumas condenadas nessa condição. Então não houve uma separação aí, né, de cada um, o que cada um realmente de fato fez. Bom, gente, concluindo aqui, eu vou passar aqui para vocês uma relação que talvez você não saiba. Você sabe quem são as pessoas que já morreram, que estavam lá no 8 de janeiro, foram presas no 8 de janeiro, mesmo que tenha sido
apenas na porta, estavam na porta do quartel e nem estiveram lá no 8 de janeiro. Mas foram pessoas que foram presas, estão aí nesse mesmo balaio do 8 de janeiro e que já não estão mais entre nós. Guarda esse nome aí, ó. É o Antônio Marques da Silva, o Clériston Pereira da Cunha, chamado de Clezão, esse é o que mais todo mundo conhece, né? O Giovanni Carlos dos Santos, Éder Aparecido Jacinto, Kleber Freitas, Johnny Figueiredo da Silva e Marco Aurélio. São 7 patriotas, incluindo aí esse que eu falei para vocês hoje, o Marco Aurélio Gonçalves Pedroso, de 60 anos, que estava com leucemia e partiu. Meus queridos patriotas, como sabemos, hoje foi dia de audiência em relação ao julgamento do Felipe Martins, que foi assessor do nosso querido presidente Bolsonaro. Mostraremos para vocês um trecho com a defesa feita pelo senhor Sebastião. Veja. Bom dia, senhor ministro Sebastião Coelho da Silva, OAB 2552. Nas pessoas do eminente ministro Zanin, da ministra Carmen Lúcia, eu saúdo a todos os presentes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor presidente, eu começo trazendo para essa corte 2 premissas. A primeira é que Felipe Martins, ele não ia ao Palácio da Alvorada. Felipe Martins trabalhava no Palácio da Alvorada. Todos sabemos que ele era assessor internacional do presidente da República, trabalhando no Palácio do Planalto. Mas que, a partir de 30 de outubro de 2022, o presidente passou a despachar no Palácio da Alvorada. E lá era o local de trabalho de Felipe Martins. Portanto, as suas idas ao Palácio da Alvorada não podem causar perplexidade para absolutamente ninguém. A segunda premissa é com relação aos documentos juntados pela douta Procuradoria da República. Um referente ao que foi encontrado na casa do ministro Anderson Torres, que o senhor advogado já bem esclareceu aqui, que era um documento público de muito antes das eleições, ministra Carmen, e que lá tem 3 digitais, do próprio Anderson Torres, do policial federal e do seu advogado. Então, Felipe Martins não tem qualquer relação com aquele documento. O segundo é o documento encontrado com o tenente-coronel Mauro Cid, encaminhado dele para outro telefone dele mesmo, onde ele coloca 3 datas, telefone, 3 datas importantes, utilizada pela Procuradoria da República. O colega falou de 5 datas, mas aqui na denúncia o que tem de relevante são 3 datas. Dia 6, dia 18 de novembro, dia 6 de dezembro e dia 7 de dezembro. E nessa reunião do 7 de dezembro é a reunião que aparece o nosso herói da vez, que é o senhor general Freire Gomes. Eu estou aqui com o depoimento integral do general Freire Gomes, que ele diz o seguinte, que estavam presentes o depoente, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o então comandante da Marinha, Garnier, e, possivelmente, o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que na reunião o assessor leu os considerandos, que seriam os fundamentos jurídicos da referida minuta de decreto. Prossegue o delegado. Neste momento, foi apresentado ao declarante, ao general, o documento indicado no material apreendido em poder do investigado Mauro Cid, que decretava no final o estado de sítio e ato contínuo a operação da lei e da ordem, e transcreve integralmente aquele documento tido, senhor ministro, como a minuta de golpe. Pois bem, após transcrever todo o depoimento, o delegado volta. Indagado e apresentado neste momento ao depoente, que foi apresentado na reunião dia 7, respondeu que sim. Na referida reunião, possivelmente, Felipe Martins leu o referido documento, o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu volto ao documento mencionado. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro relator. Ele foi encaminhado em 2 terminais, o 4085 final e o 3302, no dia 28 de 11 de 2022, às 23 horas e 39 minutos. Ali era o documento encontrado no telefone de Mauro Cid. Não existe nestes autos uma única mensagem
de Felipe Martins para qualquer pessoa. Vossa Excelência poderá, a acusação poderá argumentar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, senhor ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada. Mauro Cid foi ouvido 9 vezes, que está nos autos, foi citado pelo ministro Fux, mas foram 11. Mas também neste Supremo Tribunal Federal foi ouvido 3 vezes. 2 vezes pelos juízes instrutores e uma pelo próprio ministro relator. Mas ninguém teve a curiosidade de perguntar para o Mauro Cid, como você tem essa informação, esses considerandos ditos pelo general Freire Gomes, em seu telefone? De onde você retirou esses considerandos? Prossegue o delegado, agora já num depoimento de 28 de agosto de 2023, o delegado diz o seguinte: Coronel Mauro Cid, só para a gente retomar um pouco, possível golpe de Estado. Algum elemento material? Ele responde não. Em relação ao Felipe Martins, para corroborar, o senhor tem prova do que apresenta para corroborar as informações? Tem algum elemento? Não. Especialmente em relação ao Felipe Martins, esse jurista? Não. O delegado, ok, tá. É essa que é a situação. Veja, Vossa Excelências, que Felipe Martins estava incluído num núcleo chamado jurídico, que tinha lá o padre José Eduardo e o advogado Amaury Saad. E eles não foram denunciados, detalhe, Felipe Martins não é advogado. Felipe Martins é formado em relações internacionais e era do núcleo jurídico, mas os outros não foram denunciados e ele foi denunciado. Prosseguindo, não há justa causa para o recebimento dessa denúncia. É comprovado que Felipe Martins, no dia 7, senhor relator, estava em Ponta Grossa, embora a Polícia Federal tenha dito que ele estava nos Estados Unidos. Vai ser provado, eu não vou me deter com relação a isso. Mas voltemos, então, à reunião do dia 7. O general disse que ele leu e foi embora. Ok. Imaginemos que o presidente tivesse tratado das suas atribuições do artigo 84, do artigo 136, 137, 142 da Constituição, e tivesse resolvido que iria apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de estado de sítio. Obrigatoriamente, ele teria que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, sendo que desses órgãos está elencado no artigo 89, artigo 91 da Constituição, as pessoas que integram esses 2 órgãos. E, obrigatoriamente, eu cito 3. O vice-presidente da República, general Mourão, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Ele convocou em algum momento essas pessoas para essa reunião, para dizer, olha, desta reunião vamos encaminhar ao Congresso Nacional? Não aconteceu isso. E eu trago um fato histórico para os senhores, eu tenho um documento, mas não vou apresentar. Em 4 de outubro de 1963, o presidente João Goulart encaminhou uma mensagem ao Congresso Nacional pedindo estado de sítio. Nas conversas, o Congresso disse não. Ele retirou no dia 7. O presidente João Goulart foi acusado algum momento de tentativa de golpe? Não foi. Senhores ministros, esse processo não há justa causa para receber a denúncia de Felipe Martins. Felipe Martins é um garoto brilhante, que aos 31 anos de idade exercia o cargo de assessor internacional do presidente da República, o mesmo cargo que hoje é exercido pelo senhor ministro Celso Amorim, que de 82 anos já foi ministro de 2 pastas, exerce hoje o mesmo cargo que Felipe Martins exerceu, dada a sua capacidade, dado o seu grande conhecimento. Eu quero, para finalizando, senhor presidente, deixar minhas homenagens aqui a todos os acusados, especialmente ao presidente Bolsonaro, a quem eu oro por sua saúde, ao general Braga Neto e ao doutor Anderson Torres. Em caso de recebimento da denúncia, eu rogo a Vossa Excelência que essas cautelares sejam afastadas. Não há necessidade. Felipe Martins ele não pode trabalhar e anda com a tornozeleira eletrônica por um fato que ele não cometeu, uma prisão que ele foi colocado sem que ele tivesse dado qualquer causa, um fato que não é verdadeiro. Então não tem razão dele estar com essas medidas cautelares. Digo mais a Vossa Excelências que as guerras não importam como elas começam, senhor Procurador-Geral da República. Mas existe um momento que a guerra tem que parar. Melhor que seja num processo de paz, porque se não houver um processo de paz,
ou teremos vencidos e vencedores, e ninguém é vencido nem vencedor. Eu peço o afastamento das cautelares, caso seja recebida essa denúncia. E para finalizar, senhor presidente, estou dentro do tempo ainda, mas se passar um tiquinho, eu peço a tolerância a Vossa Excelência, não é? Mas para finalizar, nós tivemos nesse fim de semana, ministra Carmen, a celebração da Páscoa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém me deu ouvidos. Mas Felipe Martins aguarda que esse tribunal hoje dê ouvidos à sua defesa e que aquele processo de crucificação que Jesus sofreu, Felipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024, mas ele tem que acabar hoje. Vossa Excelência tem o poder para fazer isso. Eu peço, senhores ministros, a rejeição da denúncia. Felipe Martins só está nesse processo por um único fato de ser o assessor internacional do presidente Bolsonaro. Não tem qualquer relação. Imagine se ele tivesse feito a leitura desse documento, qual seria o problema? Eu poderia tratar aqui de outros artigos, mas consegui ficar dentro do tempo e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, senhor ministro, nos 30 segundos que eu passei. Queridos irmãos, fiquem agora com a lista de crimes que o nosso irmão Gabriel nos passará, ratificando os fatos. Assista atentamente o recado. O petista falou assim: Bolsonaro vai ser preso. Bolsonaro tem que ir para Papuda. Eu digo a verdade. O homem que cometeu tanto crime igual Bolsonaro só tem que ser preso mesmo. O homem que pegou lá na cueca lá aquela ruma de dinheiro. Ah, não foi Bolsonaro não, peraí, eu tô ficando meio biruto. Não foi Bolsonaro do dinheiro da cueca não. Bolsonaro recebeu as propinas da Odebrecht, lembra não? Aquele dinheiro lá que chegava os pacotes pra ele lá. Ah, foi Lula? Vixe, foi Lulu. Não foi Bolsonaro também não? Já sei, Bolsonaro comprou o triplex de Guarujá com dinheiro público. Ah, foi Lula também? Foi? Vixe, não, já sei. O apartamento que pegaram na Bahia com 150 mil lá na Bahia. Ah, foi Gerdel. Vixe, do PT também. Ah, peraí. O crime de Bolsonaro eu vou lembrar aqui. As pedaladas fiscais. Vixe, foi Dilma. Rapaz, eu não consegui lembrar não. Desculpa aí, eu não consegui lembrar. Mas ele tem que ser preso mesmo. Você tá certo. O Bolsonaro é do mal, tem que ser preso. Porque o homem cometeu o crime. Eu só não lembro. Mas... Inscreva-se, curta e compartilhe.